falando em cultura, estamos falando também em tradição. Estamos recebendo aqui no estúdio da Sons 1 FM o secretário municipal de cultura aqui da cidade do Crato, o Amadeu de Freitas, que vai conversar conosco sobre o Dia de Reis, que já é amanhã, né, dia 6 de janeiro, e também outras demandas, outras pautas relacionadas à cultura cratense. Amadeu, boa tarde e seja bem-vindo ao nosso jornal. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Vinícius Santos. Vinícius, aqui da técnica. A Rayana Lucas é a produção aqui. Tava Rayane, aqui. né? Rayana, é. Rayane. Enfim, cumprimentar aqui todos que fazem a Sons 1 e seus ouvintes. É uma satisfação, viu, Aloysio, lhe reencontrar, né? A gente já se encontrou em outros momentos, né? Você fazendo jornalismo e eu em outras atividades da política, do mandato de vereador. Mas enfim, nós estamos nessa tarefa aí da Secretaria de Cultura e a Secretaria ela tem feito, né, nesses 2 últimos anos, como já vinha fazendo anteriormente, nas datas comemorativas, né, das datas que o município comemora, fez um edital para selecionar grupos culturais para o projeto chamado Ciclo Natalino. O ciclo natalino ele começa no Natal, antes do Natal, e se conclui agora no dia 6 de janeiro com o Cortejo de Reis. Durante esse edital, selecionou 23 grupos, né, entre grupos de tradição, grupos musicais, grupos cênicos e coral, para fazer apresentações ou participar de festejos natalinos nas comunidades, nos bairros, em praças, né? Levando, né, uma mensagem através da música, através do teatro, através dos grupos de tradição, o reizado, o maneiro pau, a lapinha, enfim, numa relação com a comunidade, né? Fazendo com que esse momento do festejo natalino ele tenha essa graça, ele tem essa beleza da arte e da cultura. E então amanhã, sexta-feira, dia 6, né, que se conclui esse ciclo, se fecha esse ciclo, tem a tradição do cortejo do Dia de Reis, e os grupos, então, a partir das 16 horas se concentram, esses agora só os grupos de tradição, né? Foram 17 grupos selecionados, eles fizeram, são 2 atividades, eles fizeram o festejo na comunidade e participam do cortejo. Desse cortejo, então, a concentração amanhã, a partir das 16 horas, e nós queremos convidar a população, né, a população do Crato, para prestigiar, para assistir esse cortejo. Ele sai da São Vicente por volta das 17 horas e um pouco mais, porque a missa termina às 6 horas, 18 horas, e os grupos eles fazem adentram a igreja, né, no final da missa, para fazer uma saudação, né, uma louvação. Depois eles retornam e vão ao centro da Praça da Sé, onde há ali um encerramento, né, um momento alto de encerramento do cortejo. E nós estamos fazendo esse ano também com numa parceria com o SESC, que vai fazer uma homenagem, né, rendendo tributos aos mestres da cultura, logo em seguida. Então a programação ela se conclui, na verdade, na Praça Siqueira Campos, às 19 horas, com essa homenagem aos mestres por parte do SESC Crato, que a gente está fazendo uma ação integrada. Então os grupos eles terminam na Praça da Sé e se dirigem para a Siqueira Campos, onde terá essa homenagem feita pelo SESC. Portanto, faz parte da programação, terá show, enfim, é uma programação bem interessante para quem é do Crato e quem está no Crato, que quer acompanhar e conhecer e vivenciar, na verdade, né, a cultura de tradição popular. Silva, fica à vontade. Verdade, e aí até louvar mais uma vez a parceria do SESC, né? Sempre o SESC apoiando a cultura popular na região do Cariri. Eu até vi mesmo, na verdade, um release do SESC com a foto da mestra Zulene Galdino, né? Que além de todos os mestres, ela, por ter assim um motivo bem natalino, que ela trabalha com a lapinha, né? Eles destacaram inclusive a foto dela, mas Amadeu completando que todos os mestres serão homenageados pelo SESC nessa parceria com a Secretaria de Cultura,
do município do Crato. Isso eu acho interessante, Amadeu, porque, por exemplo, o mestre Eloy foi uma pessoa que divulgou bastante, que defendeu, muito resistente na questão do amparo, da proteção e da divulgação à cultura popular no município do Crato. Ele tinha muito orgulho, né, desse desfile. Eram 2 momentos bem importantes. Era o desfile dos grupos no Dia de Reis e o Dia do Folclore também, né? Do Dia do Folclore, que não me falha a memória, dia 22 de agosto, parece. Isso. Não é isso? Que também tinha um cortejo também aqui no Crato, e o mestre Eloy, onde se inaugurava a questão do vestuário, né? Do vestuário do pessoal e tudo mais. Então, amanhã eu queria que você repetisse, fizesse um convite, reforçando, para a gente entrar numa outra pauta aí, o horário e o cortejo desse momento importante, encerrando esse período natalino, que é onde também há o desmonte, né, das lapinhas, né, das decorações das casas também. O Natal oficialmente se encerra amanhã. O Amadeu, só pegando um gancho aí na pergunta, no questionamento do Marcos, queria que você também falasse um pouco quem são esses grupos, de onde eles são também, já que muitas pessoas que são do Crato, moram no Crato, não os conhecem, né? Então, como eu falei no início, né, esses grupos eles estão participando dessa programação selecionados no edital público de seleção, né, de grupos. O edital ele se propôs a selecionar 24 grupos, né, com cachê de R$ 2.000, o que importa um investimento de R$ 60.000. Como numa das categorias apenas deixou de participar um grupo e não completou-se os 24, então foram 23. E eu quero dar esse destaque. O investimento foi de 60, no caso 57.500, né? Porque o cachê é de 2.500 e um grupo deixou, quer dizer, a gente deixou de selecionar o 24º grupo. E a gente a secretaria acrescentou, né, a esses 23 grupos que fizeram apresentações e participaram dos festejos nas comunidades, mais 3 apresentações da Banda de Música do Crato, que fez, né, também um concerto de música natalina no distrito de Santa Rosa, no distrito da Bela Vista, no conjunto Madre Feitosa, no Minha Casa Minha Vida, e no distrito de Campo Alegre. São locais, inclusive, que pouco têm atividades culturais, e a gente fez questão de fazer essa distribuição dessa forma. Como teve a apresentação aqui na Santa, né, no Monumento da Santa, na Encosta, enfim, foram diversas localidades. Esses grupos, né, os grupos de tradição, que foram 17, só o que eu disse, é o rezado, por exemplo, do mestre Aldenir, né, o Maneiro Pau do mestre Cirilo, o rezado da mestra, o rezado do mestre Dedé de Luna, que é hoje comandado pela sua filha, né, a Mazé, né, o Marcos citou aqui a Zulene, foi uma das, com a Lapinha, foi um dos grupos selecionados que participou, né. Nós temos Dona Maria da Santa, no Gesso, Dona Maria da Santa, que no Gesso também teve o grupo do Suelânio, né? Enfim, foram vários. Eu não estou aqui. Tem alguma interação de algum grupo todos, por exemplo, de Barbalha, de Juazeiro? Não, esses grupos são todos do Crato. O edital, ele só para o Crato, beneficia, né? Os grupos do Crato, né? É um edital muito específico para os grupos do Crato. Muito bem, Marcos, o José Raimundo Cordeiro comenta aqui na nossa live: jornalismo de qualidade, com presença importante do secretário Amadeu de Freitas, parabéns. A gente agradece ao José Raimundo pela audiência. Mandar um abraço também pro Anderson Carlos, né, o famoso Andim, tá lá no seminário ouvindo a gente. As nossas amigas lá em Juazeiro do Norte, a Fabiana e a Olívia, que estão sempre nos acompanhando pelo Facebook, lá com imagens também. Enfim, agradecer a todos os nossos ouvintes que estão acompanhando essa transmissão, e o nosso jornal também pelo rádio, pelo aplicativo
aplicativo Radiosnet. Pois não, Marcos? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Amadeu sobre a Conferência Municipal de Cultura, um evento importante que acontece no começo do ano. Começa daqui a pouco com as setoriais e territoriais e depois a grande conferência municipal em março. Mas eu gostaria de, até para dar uma oportunidade, mais uma vez, aqui como a gente tem dado ao Amadeu e aos ouvintes, também pode até interagir e fazer pergunta. Amadeu, durante o ano, o Jornal Grande Cariri, várias vezes a gente abordou esse tema, como é que anda a questão da reforma dos museus do Crato, e você já pode aproveitar também e falar como é que está o processo de tombamento do Crato Tênis Clube, que é outra pauta muito abordada, principalmente na Câmara Municipal do Crato. Perfeito. Eu queria só, nesse comentário que o Aloysio fez aí, do José Raimundo Cordeiro, ele era o presidente da associação do bairro Gisela Pinheiro, a Batateira, né? Obrigado. E a associação, a associação lá do bairro fez uma celebração, um festejo natalino, com a banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto, também um dos grupos selecionados neste edital. Então, a associação é uma parceira aí do ciclo natalino. Bem, Marcos, em relação a esses processos que você fala aí, eu queria, antes de falar nós temos os equipamentos da cultura, eles estão, na sua maioria, precisando de reformas, a maioria deles fechados, tá? Mas eu queria dizer que nós, nesses 2 anos do segundo mandato do prefeito Zé Ailton, a gente trabalhou na cultura muito em função de normatizar algumas ações da cultura, principalmente na área do fomento, né? Nós criamos a lei do Cultura Viva, a Lei Municipal da Cultura Viva, que tem por finalidade apoiar, incentivar e fomentar a arte e a cultura de base comunitária. A maioria desses grupos que a gente está citando aqui são hoje pontos de cultura, né? Então a Lei da Cultura Viva, ela permite que o município certifique, né, esses grupos de cultura de base comunitária, né, como pontos de cultura, porque os pontos de cultura, eles são, né, o meio pelo qual essa lei se implementa, que é o fomento, né, às atividades culturais de base comunitária. Então a gente investiu nisso e essa lei, então, ela prevê que anualmente deverá ter um edital de fomento a esses grupos, né? Você falava há pouco agora do grupo das fuxiqueiras, elas são também um ponto de cultura lá no distrito do distrito das Palmeiras, Baixio das Palmeiras, né? Nós fizemos o edital, finalizamos o edital agora no finalzinho do ano, e eles vão receber agora um fomento, né? Também por meio deste edital, e trabalhamos outros editais. Então a gente trabalhou bastante nessa questão do fomento, né? Através também de patrocínio, a gente incentivou e apoiou diversos projetos, né, artísticos e culturais. Fizemos o São João, né? Estamos preparando o Carnaval também, que vai retornar, já que a pandemia, né, tá permitindo, quer dizer, o recuo aí, que não acabou, né? A gente tem ainda, eu, por exemplo, tive aí, há menos de um mês, já tive novamente, a segunda vez. Então tem muita gente que ainda está... Mas com a vacina a gente tem menos... os impactos são menores, né? As consequências. Mas enfim... mas a gente, então, apesar de ter investido bastante nessa questão do financiamento, né, ter avançado isso aí nos editais, a gente tem realmente uma dívida, a cultura tem uma dívida, né, com a cultura do Crato em relação à recuperação dos equipamentos. Nós estamos com o museu, que já a prefeitura já fez 7 licitações para contratar empresa de engenharia civil para realizar a reforma do prédio dos museus, para que possa reabrir aqueles museus, o Museu Histórico e o Museu de Artes, e não aparece, né, por conta de que, como o prédio é tombado pelo Estado, né, como um patrimônio cultural, há uma exigência no edital de licitação que as empresas, para participar, elas têm que comprovar a experiência e já ter trabalhado com restauração de prédios tombados. Então isso tem dificultado um pouco a contratação de empresas. Isso é um grande problema. A reforma também, né, do espaço do Centro Cultural do Araripe, que é a Refesa, já foi para a 4ª licitação
também dando deserto, ou seja, sem aparecer empresas com capacidade para realizar a obra, né? E eu posso citar também mais, né? Esse é que nós precisamos ter um projeto grande, né? Que é a da reforma do Teatro Municipal Salviano Arraes e o Caldeirão, né? O Sítio Caldeirão, que é também um espaço de memória, de história, e que o município também tem a intenção de recuperar aquele espaço, quer dizer, dotar de uma condição de visitação melhor, né? O projeto é de a gente realizar ali, né, um memorial mesmo, né, do Caldeirão, com relíquias, com materiais que possam contar a história, né, e registrar a memória daquele espaço, né, de vivência, de produção e também de experiência religiosa, né? Então, nós temos uma dívida, né? Eu já disse isso para o prefeito, nós vamos sentar, vamos reunir agora no início deste ano para definir prioridade para os projetos, e a prioridade é a recuperação dos equipamentos que estão fechados, que precisam de reforma, que precisam ser realizados. Eu já anuncio agora, a gente já tem um recurso assegurado do governo do estado para a realização da implantação da Galeria de Artes num dos prédios da Refesa. Então a gente vai ter a condição de poder transformar aquele espaço numa galeria mesmo, né, com iluminação, dá uma vida, né, aquele local, né? Com climatização, com os expositores para receber exposições de artes, né, de escultura, de pintura, de fotografias, enfim. A gente tem alguns projetos que eles já têm assim caminhando. Os outros são desafios que a gente vai ter que vencer. Maravilha. Marco Silva, vamos então mudar de assunto, Amadeu. Aqui nós já falamos sobre o Dia de Reis, falamos também sobre processos de tombamento, mas o Crato se prepara, não né? falando do tombamento, eu acabei não sim, falando. do Crato Tênis Clube, né? Nós estamos, o tombamento, a ideia é a gente fazer estudar outros imóveis para também, através do instrumento de tombamento, fazer a proteção, né, a proteção desses imóveis que têm valor histórico, cultural, enfim, pela sua arquitetura e pelo que ele representa. Nós estamos num processo de celebração de uma parceria com a Universidade Regional do Cariri, que tem um programa de patrimonialização, de estudos, né, através da Pró-Reitoria de Extensão, e nós estamos finalizando essa parceria, o instrumento de parceria, que é um contrato, para realizar, né, um levantamento aí de mais de 20 imóveis, né, de valor histórico, de valor cultural, e que o Crato Tênis Clube, então, eu já estive na Câmara outro dia, falei isso, né, vai entrar nessa relação de estudo de imóveis que serão estudados para um possível tombamento, né, como patrimônio do município do Crato. Já não é de hoje, né, essa discussão, inclusive, sobre o tênis clube. Algo que eu até achava que já tinha sido feito, Marco Silva. Naquela nossa imaginação, o Crato Tênis Clube já é um equipamento tombado há muito tempo, mas não, eu até me surpreendi quando soube que não era. Marco Silva, pois não. Exatamente, né? A gente sabe que tem todo o processo, tanto da questão do tombamento como dos museus. A Amadeu cita sempre essa dificuldade na licitação. A licitação sempre não aparece em relação à reforma dos museus, como ele para concorrer, e aí não conseguiu ainda, né, tornar realidade essa reforma esperada e necessária e justa desses museus, né, o de arte Vicente Leite e o histórico J. de Figueiredo Filho. Bom, a gente fala agora sobre a audiência, sobre a Conferência Municipal de Cultura, que a grande conferência, no caso a macro, né, acontece em março, mas antes tem as conferências territoriais e setoriais, não é isso, Amadeu? É um momento muito importante, né, para se deliberar, discutir e planejar esse setor aqui tão importante, que é o setor da cultura no município, né? Sim. Coincidentemente, né, a gente vai fazer essa conferência para concluir um processo que foi iniciado lá na gestão do presidente Lula, né, que na gestão do ministro Gilberto Gil,
né, no Ministério da Cultura, né, promover uma grande mobilização para os entes federados, estados e municípios, eles se estruturarem como para participar da política nacional da cultura. E para isso, né, os municípios e os estados foram incentivados a criar conselhos de cultura, criarem fundos de cultura e ter um plano de cultura. No caso do município, o Plano Municipal de Cultura. O Crato, aí a coincidência que eu quero fazer é essa, quer dizer, no primeiro e segundo mandato do Lula teve esse processo iniciado, o Lula retorna e o Crato vai concluir esse seu processo agora, porque criou o fundo, criou o conselho e o Plano Municipal de Cultura não foi concluído. Foi feita uma conferência em 2015, 2013, que não aprovou o plano, né? Tirou as diretrizes na conferência, mas não concluiu com a lei municipal, do Plano Municipal de Cultura, e a gente pretende então concluir esse processo agora, porque é condição para os municípios para se habilitarem a receber recursos, inclusive, né, do Fundo Nacional de Cultura, ter esse processo concluído. Plano, fundo e conselho funcionando plenamente. Então, isso é uma coisa que a gente vai fazer agora com o processo de conferência. Então, como a lei municipal do Sistema Municipal de Cultura prevê que a conferência municipal que aprova as diretrizes, no caso desse ano, a finalidade da conferência é essa, né? Aprovar diretrizes para o Plano Municipal de Cultura. A lei prevê que antecedendo a conferência municipal tem as conferências territoriais e setoriais. Vou explicar então o que é isso. As territoriais, elas não estão definidas, né, previamente quantas podem ser. Você define os territórios. Nós definimos, né, a Secretaria de Cultura, com o Conselho Municipal de Cultura e com uma comissão que está coordenando esse processo da conferência, definiu fazer 3 conferências territoriais. Uma que será agora no dia 14 de março, né, desse próximo, agora há 8 dias, em Ponta da Serra, contemplando os distritos de Dom Quintino, além de Ponta da Serra, Dom Quintino, Santa Fé, Monte Alverne e Bela Vista, né, as pessoas interessadas desses distritos vão para Ponta da Serra. No dia 21, será a Conferência Territorial Rural, a segunda, no Baixio do Muquem, né, no distrito do Baixio do Muquem, que além do Baixio do Muquem, tem também o pessoal do Baixio das Palmeiras e Santa Rosa, né? E no dia 28, concluindo as territoriais, a gente faz a territorial urbana, que será na sede do município do Crato, né, aqui na cidade, que então vai trabalhar, quer dizer, participa todos os cidadãos interessados da cidade, da área urbana, dos bairros, né, e tal, do centro, e mais os distritos de Campo Alegre e Belmonte, que são distritos muito próximos da cidade, que virão para participar da Conferência Territorial Urbana. É nessas conferências, e mais nas conferências setoriais, e as conferências setoriais são aquelas dos setores ou segmentos da cultura, ou linguagens, como outros também falam, que compõem o conselho. São 9 setoriais, né, de música, de literatura, de artes cênicas, de populares, de entidades culturais, enfim, instituições culturais. São 9 segmentos, né, então, setoriais, que irão realizar essas conferências setoriais. Então, nas conferências territoriais, são escolhidos os delegados e delegadas para a conferência municipal, né, que vai acontecer no final de março. E as conferências setoriais, além de tirar os delegados e delegadas para a conferência municipal, eles também elegem os representantes dos segmentos para o conselho, né, um titular e um suplente para o Conselho Municipal de Cultura, porque em abril já acontece a renovação do conselho. Então, o processo de conferência, ele já elege também os membros do conselho para o próximo mandato, que começa a partir de abril de 2023. Então, esse é o processo de conferências que a gente faz, né, discutindo as políticas culturais que nós temos e o que nós queremos, né, fazendo uma avaliação do que está sendo feito em nível nacional, estadual e municipal,
e aprovando e propondo diretrizes, né, para os 5 eixos que estão previstos, né, no regulamento, de diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Cultura. Você pode falar quais são Então, esses eixos? Esse conjunto de propostas que sairão tanto das conferências territoriais, setoriais e da Conferência Municipal, eles serão relatados e irão, né, sistematizados, e irão para ser trabalhado a partir dessas diretrizes as ações propriamente do Plano Municipal de Cultura, né? Então, esse é o processo que a gente vai desenvolver, Marcos. E você me perguntou aí sobre os eixos. Eu não tenho eles aqui, né, presentemente para falar para ti assim de pronto. Mas deixa eu abrir aqui e a gente vai passando, tá certo? Ô Amadeu, e eu queria fazer uma última pergunta, pelo menos da minha parte aqui, com relação à recriação do Ministério da Cultura, né, agora no governo Lula, e a escolha da Margareth Menezes para ser a ministra. Eu queria saber como é que você analisa o nome da Margareth e também a tua perspectiva para esse retorno do Ministério da Cultura. E eu já aproveito, já pergunto, também ele pode, numa resposta só, agregar sobre o Carnaval do Crato, Carnaval 2023, se vai acontecer, se já estão acontecendo os preparativos, Amadeu. Então, vamos aqui por parte. A recriação do Ministério da Cultura é algo assim que não podia deixar de ser, né? O Lula, na sua campanha, ele por diversas vezes anunciou que faria esse, né? O Ministério da Cultura seria recriado, seria refundado, né? E é uma condição fundamental para um país que né, tem a sua cultura como um valor muito forte, né? Ter um ministério que cuide da cultura, né? A cultura, né, de um povo é a identidade, né, de uma nação, né? Então o Brasil tem uma diversidade cultural muito grande e o ministério, né, não é uma secretaria que vai cuidar, né, dessa diversidade tão grande. Então havia a necessidade sim da recriação do Ministério da Cultura, e ele volta forte, e a Margareth Menezes, ela representa essa fortaleza da cultura. Ela é, além de uma cantora, né, de grande talento, ela tem uma atuação, ela tem uma militância, né, no meio cultural, no movimento cultural. Ela, né, dirige entidade cultural lá em Salvador, né? Então uma pessoa que tem uma capacidade, né, tem um poder, né, tem uma força de trabalho e conhecimento também para conduzir muito bem. Vai ter muita gente boa. O próprio secretário de Cultura do Estado, o Fabiano Piuba, vai integrar a equipe da Margareth Menezes, né, numa das secretarias, né, e isso é muito importante, e outras tantas pessoas. Então, a recriação do Ministério da Cultura é fundamental para a cultura brasileira. Isso não há menor dúvida. E vamos ter carnaval em 2023 aqui no Crato? Então, vamos sim. Nós temos a sinalização, né, aí da situação da pandemia que impediu, né, de que pudesse ter essa aglomeração de pessoas nos últimos 2 anos, 2021 e 2022. Mas para 23 a gente está se preparando. Esperamos que, né, os casos de Covid que vem tendo, né, eles possam se manter nessa situação, né, de casos isolados, que não venha criar um problema de impedimento da realização do carnaval. Então, nesse sentido, a gente está preparando um edital. Nós vamos fazer a seleção, porque vai ser mantido aquele caráter cultural, né, do carnaval. Ele continua, inclusive, com o mesmo nome, Tambores do Cariri. E nós vamos ter, então, vamos incentivar a participação de blocos carnavalescos, né? De pessoas que se juntam para formar blocos, né? E já tem alguns que já atuam. Quem tem charanga, escola de samba, pode transformar num bloco, criar um bloco, né, e participar. Nós vamos fazer um edital para selecionar os blocos que participam, né, das noites, né, da folia, né, que será na Siqueira Campos também.
Vamos selecionar grupos de maracatu, né? Nós queremos essa raiz presente também no carnaval. Vamos ter grupo de samba, né? Porque a gente quer fazer um carnaval com a origem mesmo do carnaval. O samba, o frevo, né? São as músicas, né? Também Bahia, que também hoje representa, né? Axé, enfim. Na última edição, até música bandas, eletrônica. E bandas que vêm para complementar. A gente está primando um pouco por esse caráter mais, né, de grupos e bandas com esse raízes, né? Raízes Sim. E com esse repertório, né? Então nós vamos ter grupos de samba e orquestra, bandas que vão tocar esse repertório de frevo, de marcha, de axé, enfim, mas muito de um carnaval cultural, né, representativo da Eu ouvi falar também que brasileira. pode sair uma escola de samba, né? Pelo menos uma, mas isso não está ainda fechado, mas pelo menos uma aí que é bloco e pode ser transformada em uma escola de samba. Eu conversei outro dia com o Dedê, que é o seu secretário adjunto, e a gente sabe que o Dedê tem uma parcela de contribuição, colaboração muito grande para esse resgate do Carnaval do Crato, Sim. que foi impedido, esse resgate não teve continuação por conta da pandemia, como você disse muito bem, né? E outro dia ele falando comigo que há essa possibilidade de pelo menos uma escola de samba fazer um desfile aqui ali deve ser na Doutor João Pessoa, né? O Senador Pompeu, são as duas ruas que ficam ali magiando a Praça Siqueira Campos. Isso é bacana. Quando eu falei música eletrônica, hoje em dia os DJs é muito utilizado em carnaval, mas como? Pegam músicas carnavalescas, você sabe que os DJs eles têm isso, Fazer um né? remix, né? Faz um remix e transformam no carnaval, que fica muito bacana, né? Essa turma mais jovem aprecia muito, é um atrativo também para que haja a interação de todas as gerações. Mas pode concluir, Amadeu. Não, então é isso. A gente tá finalizando o edital e iremos publicar para que os grupos eles participem, né, para ter essa seleção, né, participar dessa seleção e serem contratados, né, para realizar, receber o apoio, né, e em contrapartida fazer, né, a animação e trazer essa coisa também da cultural, né? A ideia é essa. Muito bem, Amadeu, quero agradecer pela tua vinda até o estúdio da Som Zoom, pela sua entrevista. Estamos sempre à disposição aqui no Jornal Grande Cariri. Eu que agradeço, viu, Aloysio? E, assim, acho que é um espaço que a gente deve utilizar mais, né? Acho que a Som Zoom, ela vai ocupar um espaço jornalístico aí muito maior a partir de agora, é o que se vislumbra, né? E é muito bom que a gente tenha esse espaço aqui para falar, para divulgar e que a população do Crato tome conhecimento das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, né, pelo governo municipal, né? O prefeito Zé Ailton tem nos estimulado bastante, né, que a gente, né, seja criativo, que a gente trabalhe, apresente projetos para que a gente possa fazer, né, cumprir o papel de cada secretaria, né, na promoção de políticas que levem, né, a população, né, o atendimento das suas necessidades, enfim. E a cultura, como a saúde, como a educação, como a assistência, enfim, outras políticas, né, a segurança, enfim, o esporte, a juventude, enfim, são políticas também, porque a cultura é um direito, né, constitucional. O cidadão e a cidadã têm direito aos bens culturais. Então, o papel da Secretaria de Cultura é fomentar a produção cultural e fazer com que ela chegue, né, aos cidadãos, né, acesso do cidadão aos bens culturais. Então, por um lado, a gente estimula e fomenta a produção, por outro, faz com que chegue, porque todos os projetos em que se contrata, se seleciona grupos culturais, artistas e tudo, eles são levados à população, na contrapartida do artista do grupo, é levar aquela apresentação, enfim, para a população de forma gratuita. Então, é fazer com que o cidadão tenha acesso a esses bens culturais. E eu quero aqui terminar dizendo que a recuperação do museu para retornar, né, do prédio do museu, para retornar a exposição do Museu de Artes, a exposição do Museu Histórico,
como também o teatro, para que o Crato possa ter uma agenda, né? A cultura tem uma agenda, né, permanente de apresentações, de circulação de espetáculos, passando pelo Teatro Salviano Arraes, é fundamental. Isso é algo que a gente não pode prescindir, né? E com a conquista do Centro Cultural do Cariri, né, que não é só um equipamento do Crato, é do governo do estado, e que ele vai atender e vai irradiar a partir do Cariri. Então ele vai trabalhar com todos os municípios da região do Cariri. Então não é um equipamento só do Crato, né? Ele está no Crato, mas é um equipamento do Cariri. E então a Prefeitura do Crato, né, a Secretaria de Cultura, ela terá também os seus equipamentos, né, como o teatro, que nós queremos recuperar e colocar à disposição da cena cultural, artística e cultural do município. Marcos Silva. Agradecer a presença do secretário de Cultura, Amadeu de Freitas, né? Amanhã tem o cortejo de Reis encerrando o período natalino. Falou aí da Conferência Municipal de Cultura e o Carnaval do Crato, que deve acontecer em 2023, perspectivas também para a reforma desses prédios históricos importantes. Agradecer sua presença, Amadeu. O Crato é muito rico em cultura. Hoje pela manhã eu conversei com um pintor que estava lá expondo e pintando e expondo sua arte na Praça Siqueira Campos. Tive a oportunidade de entrevistá-lo. Vou apresentar essa entrevista amanhã aqui no jornal. Um jovem pintor muito bonito, as telas dele bonitíssimas, lindíssimas, com vários motivos importantes. Uma entrevista muito boa em que ele fala sobre a importância da arte, né? E aonde pode se encontrar também o trabalho dele. Estava lá expondo hoje na Praça Siqueira Campos. A gente apresenta. O Crato é muito rico. Diversidade artística, cultural, cultura popular é pulsante no município do Crato, com esses grupos de tradições culturais. Então, muito obrigado, Amadeu, pela você ter vindo aqui conversar com a gente. Com toda certeza, um ano 2023 bem positivo e produtivo para você, como pessoa, sua família, e também aí as ações na Secult Crato. Marcos, também agradecer pela tua participação, tá bom? Obrigado, a gente volta amanhã, os aniversariantes do dia. Um abraço. Hoje dia 5, Dona Wanda, ouvinte nossa, entre muitos ouvintes que tem aí, a Elisângela, lá no conjunto Filemon Lima Verde, Minha Casa Minha Vida 2, está acompanhando a gente nesse momento também. Um abraço pra ela. E a gente volta amanhã, encerrando a primeira semana no Jornal Grande Cariri do mês de janeiro e do ano de 2023. Com certeza, um abraço para você, Marcos Silva. Agora 13h25, vamos a mais um intervalo. Daqui a pouco tem Adson Rodrigo e os destaques de Juazeiro do Norte aqui no Grande Cariri.